Queria cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciarmos a leitura do nosso texto, vale a pena dizer que o único que não tem esse privilégio aqui de ouvir boas mensagens nessa igreja é o próprio pastor, porque creio que todos nós aqui temos ouvido boas mensagens durante os anos que temos caminhado sendo pastoreados pelo pastor Davi. E dizer também que a primeira mensagem da Conferência Fiel foi, sem dúvida alguma, um divisor de águas também na minha vida. Eu estava junto do pastor Davi, minha esposa ao meu lado, e no decorrer da mensagem eu percebi que eu estava chorando ali. Eu falei assim, deixa eu limpar meus olhos aqui, vai que o pastor me vê chorando, vai achar que eu estou em pecado aqui, né? Mas queria também encorajá-los a assistir essa mensagem. Nós poderíamos, os jovens, aqueles que ainda não assistiram, marcar um dia durante essa semana para assistirmos juntos, se for do bom agrado de vocês. Aproveitar que eu estou de férias durante o mês de outubro e posso estar durante as noites com os amados irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Leremos dos versículos 1 ao 11. João capítulo 2, versículo 1 a 11. Diz o texto bíblico: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aí para a nossa meditação. Meus amados, nessa manhã nós falaremos um pouco sobre o primeiro milagre de Cristo relatado nas Escrituras, ocorrida nas bodas, ou melhor, em um casamento em Caná da Galileia. Vale a pena ressaltar aqui, antes de entrarmos nas particularidades do texto, que o nosso objetivo é sermos o mais devocional possível. Não traremos e abordaremos uma mensagem de um caráter muito doutrinário,
E não faremos uma mensagem expositiva, uma pregação expositiva, como tem sido feita pelo pastor Davi. Antes, a nossa mensagem será temática. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é a diferença que Jesus faz na família dos seus servos. E nós podemos observar, como diz a Escritura, que Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Não somente ele, mas os seus discípulos também. E àquela altura, de acordo com a narrativa bíblica, Jesus possuía 6 discípulos. Os outros ainda não haviam sido convocados por ele. E meus amados, o casal daquele casamento achou por bem convidar a Jesus para o momento mais importante da vida deles. Momento em que uma família estava sendo constituída. Os casamentos daquela época, principalmente no ritual judaico, duravam em média 7 dias. Dias de muita fartura, tanto para comer quanto para beber. E nós observamos, de acordo com o texto, que Jesus foi convidado para estar presente ali. Não era qualquer pessoa que era convidada para estar num casamento judaico. Eram somente as pessoas mais íntimas da família. As pessoas que estavam mais próximas. E aquela família considerou Jesus como alguém íntimo, como alguém que fosse digno de participar daquele grande banquete e da inauguração de uma família, de uma instituição abençoada por Deus. E aqui nós temos uma primeira aplicação que podemos fazer. A pergunta é: será que Jesus é tão próximo de você a ponto de partilhar do comer e do beber do dia após dia na sua família? Ou será que Jesus é alguém que você só vê de domingo a domingo? Será que, como costuma dizer o pastor Davi aqui, Jesus faz parte da sua vida na sua terça-feira à tarde? Será que Jesus é o convidado especial dentro da sua família? É uma pergunta crucial que precisamos fazer. Jesus foi convidado para estar na família e lá ele compareceu com 6 dos seus discípulos. Em um casamento, em uma celebração única na vida daquele casal. Mas Jesus foi convidado. E para Jesus ser convidado, automaticamente outros deixaram de ser convidados. E meus irmãos, muitas vezes quando Jesus faz parte da nossa vida, muitas outras coisas deixam de fazer parte. Quando Jesus entra na nossa vida, faz parte da nossa casa, o pecado ele deixa de ser prioridade. Quando Jesus está dentro da nossa casa, os prazeres dessa vida deixam de ser prioridade. Muitos não entendem isso. O fato de Jesus fazer parte da nossa vida e as nossas amizades, o nosso conviver, ser pautado diante do convite de Jesus. Para o mundo, isso é um escândalo. Como alguém pode ter Jesus em sua vida e Jesus passar a ser aquele que dita as regras do bom conviver familiar? Como isso é possível? É possível somente na vida dos regenerados, daqueles que nascem de novo. Então o primeiro ponto dessa mensagem é: Jesus é a pessoa mais importante dentro da nossa família. Mais importante que a minha esposa,
para as irmãs mais importante que o próprio marido, que os próprios filhos. Jesus tem lugar de preeminência dentro da nossa família. O segundo ponto que gostaríamos de destacar é o seguinte: mesmo Jesus estando presente naquele casamento, o vinho acabou. E se os amados irmãos fizerem uma leitura panorâmica do Antigo Testamento e do início do Novo Testamento, vão observar que vinho é um símbolo da alegria. Onde havia vinho, havia alegria. Os homens de Deus que tinham a oportunidade de desfrutar do bom vinho, naquele contexto havia celebração e uma grande alegria. E nós podemos trazer essa figura, esse símbolo para o nosso texto. Meus irmãos, enganam-se aqueles que afirmam que onde Jesus está é uma vida de constante alegria. Os pregadores da teologia da prosperidade se enganam porque não observam o que diz o texto bíblico. Onde Jesus está, existe alegria, mas também existem momentos de tristeza. Onde Jesus está presente, os problemas também acontecem, porque o vinho acabou. Enganam-se aqueles que pensam que a vida cristã é uma vida de somente subidas, idas a montes, experiências profundas com Deus, momentos profundos de comunhão. Ignoram os momentos de vale, os momentos que estamos tristes e abatidos diante dos problemas que surgem no nosso dia a dia. Mesmo Jesus fazendo parte daquele casamento, os anfitriões não tiveram mais vinho para servir. E provavelmente a alegria estava se esvaindo. E existe uma observação histórica a ser feita aqui. Naquele tempo, se faltasse vinho, se faltasse algo para beber e para comer, que os convidados julgavam ser muito importante, os convidados podiam fazer as devidas reclamações aos magistrados, aos religiosos da cidade, e aqueles anfitriões, aquele casal, deveria pagar uma alta quantia de multa, por não terem a possibilidade e não terem o cuidado necessário para fazer um bom planejamento, a fim de que a comida e a bebida não faltasse durante a sua festa de casamento. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus faz parte da nossa família, está presente nessa igreja, mas isso não significa que não passaremos por problemas, por tribulações. Aquele convite que todos os dias fazem nos programas televisivos, com o slogan mais herético possível: pare de sofrer. Isso é uma mentira, porque Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Nós temos aflições no nosso dia a dia, meus amados. O vinho acabou naquela festa, mas nós podemos dizer claramente que, embora o vinho esteja muitas vezes se esvaindo, a alegria cristã esteja indo embora, existe uma esperança, porque Jesus está presente. Nós temos mais uma lição a aprender, de acordo com o texto. O texto diz que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus chegou para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Meus irmãos, a terceira lição que nós temos é que nós precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. Maria, uma figura muitas vezes exaltada de maneira indevida, mas também, por outro lado, escarnecida em alguns
porões do evangelicalismo moderno, ela precisa ter um lugar de honra, não de proeminência, mas Maria foi figura primordial naquele cenário. Se por um lado os católicos romanos equivocam-se colocando Maria em um lugar de destaque, por outro lado, alguns protestantes também se equivocam, dando a Maria um caráter não de normal, mas de anormal, abaixo de todas as criaturas, justamente em contraposição à posição católica. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Maria foi uma serva de Deus, abençoada como as outras servas também são abençoadas. O lugar de Maria não é lugar de desprezo e nem de destaque. É o lugar em que todo servo fiel de Deus está, que é o lugar onde podemos dizer que ela necessitou de Salvador e ela foi justificada pela fé no Messias. E Maria exerceu esse papel de alguém que teve discernimento para notar que o vinho estava acabando. E nós precisamos discernir quando a alegria da salvação está se esvaindo, quando os problemas estão invadindo as portas da nossa casa. Nós precisamos discernir e ver quando é necessário clamar pela intervenção de Jesus. E é o nosso quarto ponto aqui. Nós precisamos recorrer à pessoa certa quando os problemas acontecem. Existem cristãos que, quando a alegria está acabando, a primeira pessoa a ser, digamos que, solicitada é o psiquiatra. E aqui vale a pena destacar que não temos nada contra os psiquiatras, contra os psicólogos. Sabemos que são profissões dignas e abençoadas por Deus. Deus utiliza desses vários instrumentos para abençoar o seu povo, mas a primeira pessoa que precisa ser procurada quando surge o problema chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a pergunta é: quando os problemas têm surgido na sua vida, a quem você tem recorrido? Será que é a Jesus? Ou será que você esgota os seus recursos para depois procurar o Salvador, como fez a mulher do fluxo de sangue? Diz a Escritura que ela esgotou todos os seus recursos, buscou todas as suas possibilidades, todos aqueles que podiam dar solução e não deram. Por último, ela procurou Jesus. Maria fez melhor do que a mulher do fluxo de sangue. Antes de buscar qualquer pessoa, ela levou o problema aos pés do Salvador. E meus amados, nós precisamos, diante das nossas crises, dos nossos problemas, dos nossos embates no dia a dia, diante daqueles problemas que aos nossos olhos não tem solução, quando a alegria vai embora e a tristeza entra pelas portas da nossa casa, a quem nós procuramos? Meus amados, nós precisamos ir aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós encontramos a solução para os nossos problemas. A quem você tem procurado? Será que Jesus realmente possui um lugar de destaque na sua vida? Será que quando acaba a alegria diante dos problemas que surgem e o seu coração começa a ficar triste, abatido, será que você tem dobrado os seus joelhos em oração a Jesus? Será que você faz como Maria, quando acabou o vinho? Provavelmente Jesus estava intertido na festa.
Provavelmente Jesus não deve ter sido a primeira pessoa que ela viu. Provavelmente Jesus não foi a primeira pessoa que olhou para ela com aquele olhar, tá tudo bem? Mas Maria não, ela se calou diante dos outros e ela só abriu a sua boca para dizer o seu problema para Jesus. E meus irmãos, muitas vezes nós estamos cercados de tantas pessoas, e muitas dessas pessoas são confiáveis para ouvir nossos problemas, e elas ouvem de bom grado. Mas, meus amados, antes de colocarmos os nossos problemas diante de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e vai até Jesus, e ali derrame a sua dor a Ele. De Jesus não tem mais vinho. Os problemas surgiram, acabou-se a minha alegria, e ali você derrama a sua vida diante dele. Interessante que o texto, diante dessa solicitação de Maria, a resposta de Jesus pode soar um pouco ofensiva. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns intérpretes, de maneira errônea, veem e consideram que Jesus foi mal educado com a sua mãe, chamando-a de mulher. Só que se nós fizermos uma análise no texto em grego, Jesus está dizendo assim: ó mulher, que tenho eu contigo? E essa expressão é uma expressão respeitosa, não possui caráter de desrespeito. Era comum os filhos falarem com as suas mães nesse tom utilizado pelo texto bíblico. E meus amados, nós podemos observar na resposta de Jesus uma grande lição. Alguns podem entender que Jesus não quis atender o apelo da sua própria mãe, mas não é esse o significado do texto. Quando Jesus diz: ó mulher, ainda não é chegada a minha hora, significa que Jesus estava cumprindo uma agenda do Pai. E na agenda do Pai, não era o momento de intervir para operar milagres naquele casamento. Porque, como nós lemos no próprio Evangelho de João, o alimento do filho era fazer a vontade do Pai. Jesus só fazia aquilo que estava na agenda divina. E de acordo com a agenda divina, não era o momento de intervir com poder naquele casamento. Mesmo diante dessa recusa, Maria confiantemente vai aos serventes, como diz o texto, e diz o seguinte: fazei tudo o que Jesus disser para vocês. E meus irmãos, muitas vezes quando nós vamos a Jesus em oração, muitas vezes a resposta de Jesus pode soar desagradável aos nossos ouvidos. Muitas vezes nós estamos com uma enfermidade, vamos a Jesus pedindo: Jesus, cure a minha enfermidade. Mas Jesus diz o seguinte: meu filho, não é chegada a hora ainda. Mantenha-se firme. Quando chegar a hora, eu vou te curar. Mas se não chegar a hora, eu não vou te curar. E muitas vezes, em oração, a resposta de Jesus nem sempre é um sim caloroso, mas muitas vezes um aguarde ou um não. E isso, muitas vezes, para os nossos corações orgulhosos, é muito difícil de ouvir. Muito difícil de ouvir. Quando nós vamos diante de Jesus, diante do Pai em oração, sedentos por uma resposta, mas a resposta nem sempre é aquela que gostaríamos de ouvir.
E a pergunta é: será que diante das respostas de Jesus à sua oração, a sua postura é a mesma de Maria? Porque o texto não diz que Maria murmurou diante da resposta do Cristo. E muitas vezes, diante do nosso orar, da nossa vida de oração, quando o Pai não nos responde no momento em que queremos, ou então muitas vezes o Pai se cala a nossa oração, é aquele silêncio que muitas vezes nós dizemos que é um silêncio perturbador. Alguns escritores dizem que este momento é a chamada noite escura da alma, o momento em que vamos em oração diante de Deus e Deus está simplesmente calado, ou então nos responde com uma resposta que muitas vezes não é aquela que desejávamos ouvir. Mas a postura de Maria foi uma só. Ela chegou para os serventes e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E meus irmãos, não importa qual seja a resposta de Jesus, a nossa posição é uma só: fazer tudo o que ele disser. Sabe por quê? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não deixa de ser obediente face a uma resposta não muito agradável aos seus ouvidos de Deus. A nossa obediência não pode estar condicionada àquilo que Deus faz ou não por mim. Se Deus me abençoar, eu serei obediente. Se Ele me der o que eu pedi naquele instante, eu serei obediente. Se Ele me der algo diferente daquilo que eu pedi, eu permanecerei obediente. Se Ele não me der aquilo que eu pedi, eu permanecerei obediente, porque importa é fazer aquilo que Jesus mandar. E aqui nós vemos claramente uma lição de Maria para as nossas vidas. Ser obediente não é condicionada à resposta à oração. Ah, Deus não me respondeu mesmo? Farei da minha vida o que eu quiser. Ah, eu pedi a cura da minha enfermidade e Deus não me deu? Logo, não importa se eu blasfemar ou não, Jesus me deu aquilo diferente do que eu pedi. Bem, por qual motivo eu seria um servo fiel? E aqui vale a pena destacar uma coisa muito importante. Nós terminamos na semana passada de abordar com os jovens e fizemos um desfecho hoje sobre as doutrinas da graça. E uma das principais objeções às doutrinas da graça é a seguinte: bem, se eu sou um eleito, não importa o que eu faça, eu vou para o céu. Logo, eu posso ir para o mundo fazer o que eu quiser fazer, porque no final das contas, Deus vai me salvar. Quem aqui nunca ouviu isso? E meus amados, a análise é totalmente contrária a essa. Porque se nós somos verdadeiramente eleitos, redimidos por Cristo, o nosso desejo é fazer somente aquilo que Jesus mandar, como fez Maria. Lembre-se, a nossa vontade é fazer a vontade de Deus, independente da resposta que Ele der ao seu pedido em oração. Vamos adiante.
Nós observamos no texto que quando Maria diz aos serventes para eles fazerem tudo o que Jesus dissesse, eles fizeram exatamente como Maria tinha ordenado. E vale a pena ressaltar um ponto muito importante aqui. Os judeus utilizavam 6 talhas para fazer as purificações, porque os judeus se banhavam antes de se alimentar. E meus amados, de acordo com o texto, aquelas talhas não estavam cheias. E as talhas eram peças brutas, bem brutas mesmo, pesadas. De acordo com alguns estudos, cada uma dessas talhas cheias chegava a pesar em torno de praticamente 200 quilos. Isso significa que os serventes não podiam tirar as talhas do lugar e levar à fonte de águas e trazer essas talhas cheias. Provavelmente, e aqui eu estou fazendo uma inferência no texto, o texto não diz, mas eu estou fazendo uma inferência, eles precisavam levar a água até as talhas. E na medida em que eles iam enchendo, nós podemos observar aqui, fazer uma inferência do pensamento dos serventes. Porque os serventes, em um primeiro momento, serviam vinho. Não era normal, após servir o vinho, servir a água. Os serventes encheram de água e alguns deles deviam estar pensando assim: bem, o que está faltando é vinho, não é água não. Encher de água isso aqui para quê? Encher as talhas de água fugia à lógica humana, porque a lógica era encher de vinho. Não é verdade? Se acabou o vinho, vai encher de água para quê? E meus irmãos, aqui nós temos uma outra lição, porque o texto não diz que eles murmuraram e reclamaram e ficaram diante do seu próprio raciocínio, analisando se fariam ou não aquilo que Jesus mandou. Meus amados, muitas vezes as ordens de Jesus fogem à nossa lógica, vão além dos nossos raciocínios. Muitas vezes o que Jesus manda fazer foge à nossa compreensão racional. Orar para quê? Para que eu vou orar? Se o mundo jaz no maligno, para que eu vou orar para conversão de almas? Existem coisas na fé cristã que fogem à nossa compreensão. Bem, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Por outro lado, a mesma escritura diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, nem o Espírito é o Pai. Como que você entende isso? O que Jesus fala a respeito dessas verdades, muitas vezes fogem à nossa compreensão. Mas porque fogem à nossa compreensão, vamos deixar de aceitá-la por fé? De maneira alguma. Querem outro exemplo? A Escritura diz que Jesus é uma pessoa. Mas essa uma pessoa possui duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana de Jesus não é a mesma da natureza divina.
Jesus é homem e Jesus é Deus. Jesus não é só homem, mas também não é só Deus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Como que você consegue conceber isso? Não consegue. Por quê? Porque muitas verdades da Escritura fogem à nossa compreensão lógica. E aqui vale a pena ressaltar, se não me falha a memória, uma citação do teólogo Millard Erickson. E ele diz o seguinte: tente compreender essas verdades e você fica louco. Tente negá-las e você perde sua alma. Meus amados, os serventes fizeram o que Jesus tinha ordenado, mesmo que aquela ordem de Cristo fosse ilógica, digamos assim, fugisse à sua compreensão humana. E por último, vale a pena ressaltar que quando eles encheram aquelas talhas de água, diz a Escritura que eles encheram totalmente as talhas, tiraram dali o líquido. Quando levaram ao mestre-sala, ele prova e a água transforma-se, ele prova uma água que tinha sido transformada em vinho. A Escritura não diz se a água tornou-se vinho quando a água foi colocada dentro da talha. Não diz que a água foi transformada em vinho quando ele tirou e levou ao mestre-sala, e nem que a água foi transformada em vinho no momento em que o mestre-sala provou. Todavia, isso não faz diferença na nossa análise. O que importa para nós é o seguinte: daquelas talhas cheias de água, com aquelas talhas cheias de água, Jesus foi capaz de transformar aquela água em vinho. E meus irmãos, se nós fizermos aqui uma análise, verificaremos que daquelas talhas brutas, cheias de água, Jesus foi poderoso para transformar aquela água em vinho. E de acordo com o relato da Escritura, a água é símbolo da palavra de Deus, porque diz a Escritura que nós somos purificados pela água da palavra. E como vimos, o vinho é símbolo da alegria do Espírito. E meus amados, nós podemos ter certeza de uma coisa: desta palavra aqui, Deus é capaz de transformar cada letra dessa Escritura em alegria para o seu coração. Cada uma delas. Esse sermão simples que os irmãos estão ouvindo aqui nessa manhã, de um pobre e necessitado, cujo poder não está nos meus lábios, dessa palavra aqui pode fluir alegria para toda a sua semana, para todo o seu mês, para todo o seu ano, para toda a sua vida. E meus irmãos, a pergunta é: está faltando vinho, alegria na sua vida? Porque, como já falamos, mesmo que Jesus faça parte da sua vida, o vinho pode acabar. A enfermidade pode bater à sua porta. Os problemas financeiros podem vir de maneira avassaladora sobre a sua vida. Mas se Jesus estiver presente, e você ouvir, e ler, e experimentar, e meditar em cada letra dessa Escritura, Jesus será capaz, e é capaz de transformar as palavras da Escritura em alegria para o seu coração. Meus irmãos, nós podíamos falar muitas outras coisas aqui, mas o nosso texto aqui é bem simples. Jesus foi convidado para aquele casamento.
porque Jesus era figura importante para aquele casal. Jesus, ele é a pessoa mais importante que está presente nesse culto. Não sou eu, não é o pastor Davi, não é a esposa do pastor, não é ninguém que está aqui. O convidado, a pessoa mais importante neste culto aqui, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Segundo, mesmo com Jesus presente na nossa vida, os problemas podem surgir e vão surgir de diversas formas, de diversos aspectos, em diferentes momentos. A vida cristã não é um mar de rosas. O nosso slogan não é pare de sofrer, mas é sofra com Cristo. Terceiro, Maria, observando o surgimento do problema, não recorreu a nenhum outro recurso. Não procurou seus melhores amigos, não procurou um psicólogo, um psiquiatra, não procurou desabafar com a amiga, com o amigo, não. Maria foi, percebendo o problema, foi direto a Jesus. E é isso que devemos fazer. Surgindo os problemas, vá a Jesus, meu irmão. Ele está pronto para te receber. Dobre os seus joelhos em oração. Chore as suas mágoas, as suas crises, a sua vida diante dele. Quarta verdade: nem sempre quando oramos, a resposta de Jesus é a que gostaríamos de ouvir. Muitas vezes ele responde a oração como você deseja, outras vezes ele responde a oração não como você deseja, outras vezes ele não responde a sua oração. Mas o que importa é ser obediente, independente da resposta à nossa oração. Fazei tudo o que ele vos disser. Quinto ponto: muitas vezes o que Jesus diz para fazer foge à nossa compreensão, foge ao nosso raciocínio lógico. Lembre-se de uma coisa: nem sempre você entenderá os conselhos eternos do Altíssimo. Muitas vezes, quando eu estou meditando em um texto, lendo um bom livro, eu me deparo em um labirinto. Porque, querendo ou não, nós muitas vezes somos enganados pela nossa lógica. Principalmente para aqueles que possuem uma formação em exatas. Porque aqueles que estudam um pouco de matemática, aqueles ramos da engenharia mais complicados, gostam de entrelaçar todos os pontos, não é verdade? Gosta de ter resposta para tudo. E muitas vezes nós não teremos respostas lógicas para tudo aquilo que Jesus nos ordenar. Mas faremos, independente se entendermos ou não, simplesmente porque somos regenerados, somos transformados, e o nosso desejo é fazer a vontade do Pai. E por último, mas não menos importante, sabemos que o poder da Escritura não advém do pregador, não advém daquele que está falando palavras bonitas, com boa retórica, não. O poder da Escritura procede de Jesus, que transforma esta palavra, que é a água da vida, em vinho, que é a alegria do Espírito no nosso coração. Jesus transforma todos os dias que estamos aqui, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, em que qualquer irmão, seja o pastor Davi, seja o pastor Arnaldo, o pastor
os outros pastores dessa igreja, seja o irmão mais simples, que abrir a Bíblia e lê-la, os irmãos podem ter certeza de uma coisa: o milagre está acontecendo, porque Jesus está transformando a água da palavra em vinho, que é a alegria do Espírito Santo para o nosso coração. Quantas vezes chegamos a este lugar tristes, abatidos, para baixo, mas ouvimos um bom sermão e a Escritura que é exposta entra no nosso coração e transbordamos de alegria, de amor por Cristo, e podemos ter certeza de que mais uma semana se inicia, mas iniciaremos alegres, porque Jesus operou um milagre. A água da palavra foi transformada em alegria da salvação. E meus irmãos, nós precisamos disso. Para que tudo isso aconteça, para que todas essas bênçãos estejam presentes na nossa vida, existe uma coisa muito importante que precisamos falar: Jesus tem que estar presente. Se Jesus não estiver presente, não tem culto. Se Jesus não estiver presente, não há razão de viver. Se Jesus não estiver presente, não há alegria da salvação. Se Jesus não estiver presente, todas as outras coisas podem estar presentes: dinheiro, saúde, status social, respeito diante da sociedade, tudo pode estar presente, mas se Jesus não estiver presente, não tem milagre. Não tem milagre. E lembrem-se, neste casamento, Jesus foi o convidado. No casamento que haverá, nas bodas do Cordeiro, nós seremos os convidados. E de acordo com a Escritura, Ele, o Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre, nos servirá. E estaremos nos banqueteando para sempre diante dele. Neste casamento, Jesus foi o convidado. Mas no próximo, e eu espero muito que você esteja lá. Que você esteja lá, meu irmão. Estaremos nos banqueteando diante dele. Seremos convidados. Ele nos servirá. A fim de que, para sempre, na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém, aquela cidade que João viu, lá estaremos para todo sempre, glorificando e bendizendo dia após dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Meus amados, muitas coisas tínhamos a dizer nesse breve texto, mas essas verdades que foram ditas, ore para que Deus transforme as verdades desta palavra, esta água, em alegria para o seu coração, porque expusemos a palavra, mas o milagre da transformação desta palavra em alegria para o seu coração, só Jesus pode fazer. Só Ele. Só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o soberano Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pode fazer isso. E eu gostaria de convidar os amados a curvarem suas frontes. Nós estamos encerrando o nosso culto. Curve sua fronte em oração. Coloque a sua vida diante dele e faça a seguinte avaliação. Primeiro, será que Jesus está presente na sua vida?
Será que ele é o convidado principal? Será que quando os problemas advêm, ele é a primeira pessoa que você recorre para pedir ajuda? Será que você está disposto muitas vezes a ouvir a resposta de Jesus à sua oração, independente de qual ela seja? Será que você tem crido em Deus por fé e não somente por lógica? Será que você tem experimentado a transformação da leitura da palavra, da meditação da palavra em alegria para a sua vida? Essas perguntas, faça a Deus em oração. Baixe sua fronte, feche seus olhos e comece a orar a Deus, pedindo: Senhor, me ajuda. Eu desejo, Senhor, profundamente que o Senhor faça parte da minha vida. Senhor, opere na minha vida. Que na terça-feira à tarde, Senhor, tudo que eu fizer seja para a Tua glória. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Senhor, é a Ti que eu recorro nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não vou buscar um amigo, eu não vou buscar um conselheiro. Antes de qualquer pessoa e de qualquer recurso humano, eu vou correr para o Senhor. É aos Teus pés que eu vou me ajoelhar e vou orar, porque eu sei que é o Senhor que tem a solução para os problemas da minha vida. Senhor, independente da resposta que o Senhor me der, eu serei obediente. Quer o Senhor responda a minha oração como eu desejo, eu te obedecerei. Quer o Senhor não me responda, eu te obedecerei. Quer o Senhor responda, mas a resposta não seja aquela que eu desejei, eu te obedecerei. Porque importa é obedecer ao Senhor, é fazer tudo o que o Senhor disser. Senhor, eu creio em Ti pela fé. Mesmo que a minha razão diga que não tem solução para aquele meu marido empedernido, incrédulo, Senhor, mesmo que ele diga que nunca se converterá, eu creio na eleição soberana do Senhor, que se ele estiver dentro do grupo dos eleitos, não importa quão duro seja o seu coração, eu crerei no Senhor. Não importa quão fora da minha lógica seja crer ver aquele homem convertido, eu farei o que o Senhor disser, porque se ele for um eleito, não importa quão duro seja o seu coração, o Senhor vai operar um milagre na minha vida. Não importa o que os homens digam, importa o que Cristo diz. E Senhor, eu desejo, por final, que esta palavra que foi lida, não a erudição de qualquer humano, nenhuma técnica de manipulação é possível transformar essa palavra em alegria, mas a intervenção de Jesus pode. Logo, Senhor, transforme esta palavra viva em alegria do Espírito no meu coração. Ore a Deus. Meus irmãos, nós precisamos experimentar essa alegria na nossa vida. Feche os seus olhos, ore a Deus. E eu gostaria de pedir para que o pastor Ismael, se puder, nos conduza em oração. Vamos acompanhá-lo em oração, a fim de que Deus possa operar esta bênção na nossa vida. Por 14 anos ele esteve preso, somente por pregar o Evangelho. E chegou um momento da vida
dele, ele estando preso, que uma profunda angústia tomou conta do seu coração. De forma que ele levantou a voz em oração a Deus. Porque diante dos seus clamores para ser livre daquela prisão, Deus simplesmente se calou. E ele tinha praticamente chegado à conclusão de que Deus não existia. E ele levantou a sua voz e fez uma oração dizendo: Senhor, aqui estou. Por 14 anos, Senhor. Eu queria concluir e dizer que o Senhor não existe, porque minha mente está dizendo isso. Mas, Senhor, o meu coração arde tanto por amor ao Senhor, que eu não consigo dizer isso. E, Senhor, mesmo que o Senhor não exista, eu te amaria, porque eu não consigo ver minha vida longe de Ti. Meus irmãos, fica até difícil falar diante dessa experiência profunda que me marcou tanto. Momento em que estava passando por uma grande dificuldade. Mas na vida do verdadeiro cristão, não importa o que aconteça, uma coisa ele sabe e o seu coração arde nisso: ele ama a Jesus Cristo. Ele ama. O amor que procede dele? Não. O amor que Deus colocou no coração dele. Que você viva uma vida de amor a Cristo. Que Deus te abençoe. E que diante das circunstâncias da sua vida, você sempre haja motivado por esse grande amor por Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos bendizer o Teu nome, Te glorificar por essa breve exposição da Tua palavra. E nós Te pedimos, ó Deus, que Tu transformes a Tua palavra em alegria para o nosso coração. Que estejamos atentos, que possamos valorizar a Tua presença na nossa vida, que possamos recorrer a Ti diante das nossas crises, dos nossos problemas, que possamos aceitar o que o Senhor diz e ser obediente à Tua voz. Que possamos, ó Deus, viver uma vida de obediência diante de Ti. E que também possamos crer que somente o Senhor é capaz de transformar a Tua palavra em alegria do Espírito exultante no nosso coração. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pela paz que reina em nossos corações, pela alegria transbordante que o Senhor nos dá. Te agradecemos por tudo, por esta igreja amada, que tem seguido os Teus passos e Te amado cada dia mais e mais, até aquele grande dia em que estaremos agora como convidados nas bodas do Cordeiro. Se conosco, ó Deus, nos abençoe. Oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus.